galerinha, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aulinha de português. Nós vamos abrir agora a nossa apostila nas páginas 30 e 31. A página 30, ela tem esse título aqui, ó, pontuação, vírgula, em termos explicativos. Então, olha só, para nós começarmos, eu vou explicar para vocês o contexto dessa matéria, tá bom? Nós estamos falando aqui das vírgulas usadas para explicar algo, tá? Por exemplo, nós temos aqui um trecho, né, da reportagem lá do carro voador, e tá assim: o veículo, vírgula, chamado Transition, vírgula, tem capacidade para 2 passageiros e necessita de pista para decolagem e aterrissagem como aviões convencionais, embora possa ser usado também como um automóvel terrestre. Então, olha só, bem no início lá tá assim: o veículo, vírgula, chamado Transition, vírgula. Esse termo no meio dessas vírgulas, esse termo chamado Transition, ele é uma explicação. Ele está explicando para você qual é o veículo. Aqui está assim, o veículo. E aí logo após vem, né, chamado Transition entre vírgulas. Então é uma explicação. Então quando nós queremos explicar algo, nós usamos as vírgulas. Então o termo explicativo, ele fica entre vírgulas. Ele inicia com uma vírgula, né? E termina com uma vírgula também. Então, você sabe que o que está ali dentro é uma explicação de alguma coisa. O que vem antes, tá? A explicação sempre vem depois. Então, se eu te perguntar assim, mas esse termo... Ó, tem uma frase aqui. Aqui tem um termo entre vírgulas. Tá explicando o quê? Você vai dizer para mim que é o que está antes da vírgula, ou da primeira vírgula, ou o que está depois da última vírgula? A resposta correta sempre é o que está antes da primeira vírgula, tá bom? A explicação vem depois, ok? E aí, essas vírgulas, nem sempre nós precisamos usar vírgulas. Às vezes nós podemos usar uma outra pontuação como travessão, né? Nós poderíamos ter colocado veículo, travessão, chamado Transition, travessão de novo. Também poderia ser usado assim adequadamente, tá? Não tem problema, a gente pode fazer essa troca sem problema algum, tá bom? Então, quando nós temos a vírgula usada, né, no meio de uma frase, e você tem uma vírgula inicial e uma vírgula final e um termo no meio, você já sabe que aquilo ali é um termo explicativo. Então, é isso que nós vamos trabalhar hoje, tá bom? Aqui na letra A, tá perguntando para você, o termo em destaque se refere a que palavra? Que termo em destaque, tia? Nesse aqui que nós lemos, no termo... nesse trechinho aqui tem um terminho aqui entre 2 vírgulas que eu expliquei para vocês, né? E aí tá perguntando para vocês, ele tá explicando qual palavra. O chamado Transition tá dando explicação o quê? A palavra veículo. Então você vai colocar aí que está dando explicação à palavra veículo, tá bom? Na letra B tá perguntando se esse termo tá fornecendo uma explicação, um exemplo ou uma opinião. Nós acabamos de falar, então marca a opção correta. A letra C está perguntando qual é o sinal de pontuação empregado para separar esse termo do restante da frase. E aí você vai colocar qual é o sinal de pontuação. É o travessão? É a exclamação? É o ponto final, ponto e vírgula? Qual a pontuação que está aí? Pensa bem, essa é facinho. A letra D está assim: qual sinal de pontuação também poderia separar esse termo? Eu acabei de explicar para vocês. É o travessão, a aspas ou o ponto e vírgula? Você vai marcar um X na opção correta. E embaixo, na letra E, tá assim: acrescente o sinal de pontuação escolhido. E aí tem o mesmo trecho que tá lá em cima, só que tem um espacinho para você colocar a pontuação. Então você vai colocar a pontuação que você marcou na letra D. Se você marcou travessão, você vai colocar travessão. Se você marcou aspas, você vai colocar aspas. E se você marcou ponto e vírgula, você vai colocar ponto e vírgula, tá bom? É isso que é para fazer nessa página. Depois, aqui na página 31, tem assim, a número 2. Nas frases a seguir, sublinhe a informação acessória. Circule a pontuação que separa do restante da frase.
indique com uma seta a palavra que o termo se refere. Então, aqui tem um exemplo para vocês visualizarem o que está sendo pedido. Tá bem aqui, ó. Ó. Muitos países. Aí tá aqui, ó. Como a Holanda, entre vírgulas. E aí, o que ele fez? Ele circulou o termo explicativo, que é esse, como a Holanda, né? Sublinhou, na verdade, sublinhou como a Holanda. Circulou a pontuação, que são as vírgulas, e fez uma seta, porque o termo como a Holanda está explicando a palavra países. Então, ele botou uma seta para a palavra países, ok? É isso aí que vocês vão fazer na A, na B e na C, tá bom? A número 3 está assim. Reescreva as frases seguintes, acrescentando uma informação acessória referente a ou às palavras ou palavras em destaque. Pedro foi escolhido para ser o diretor da empresa. A menina estava triste. Aquele senhor disse que não vai comprar um carro voador. Então aqui vocês podem usar a criatividade de vocês, tá bom? Vocês vão colocar explicações para explicar quem é essa pessoa. Então assim, não tem uma resposta correta. Você vai colocar aí o que você, a sua criatividade quer, tá bom? Por exemplo, eu posso falar assim: Pedro, o meu primo, entre vírgulas, né? Pedro, vírgula, o meu primo, vírgula, foi escolhido para ser diretor da empresa. Então, eu tô te explicando quem é o Pedro, tá? Então, você vai fazer isso. Você vai usar a sua criatividade. Você vai explicar quem é essa pessoa, tá? Não tem uma resposta correta. Então, não adianta falar assim, tia, tá certo. Tia, qual é a resposta certa? A resposta vai ser a sua. Você vai colocar aí uma explicação de quem são essas pessoas. Essas pessoas são fictícias. Então, você pode usar da sua criatividade, tá bom? Lembrando sempre que a explicação vem entre vírgulas, tá? Então, façam. Daqui a pouco a gente corrige tudo no final, tá bom? E vocês me mandem uma fotinho dessa última folha aqui para eu poder ver o que vocês escreveram, tá? Se não tiver como mandar foto, não tem problema. Pode escrever para a tia o que vocês colocaram na questão A, B e C da número 3, tá? Eu quero ver a criatividade de vocês. Um beijo e até já!